Meu querido irmão, minha querida irmã, pelo evangelho que nós acabamos de ouvir, nós nos recordamos do momento em que o Senhor Jesus é batizado nas águas do Jordão. E de fato, este momento da história da salvação, nós o celebramos na última segunda-feira, a festa do batismo do Senhor. Com aquela festa, nós encerramos o tempo do Natal, o segundo tempo do ano de celebrações da igreja, e abrimos um terceiro tempo. Estamos iniciando agora a segunda semana desse tempo, portanto, o segundo domingo do tempo que se chama comum. Este tempo comum, ele será interrompido daqui a umas 7 ou 8 semanas, com a inauguração de um quarto tempo, o da Quaresma. Então, nesta primeira fase do tempo comum, gostaria de lhe propor um caminho especial. Você pode, inclusive, anotar, se desejar, estas duas ideias aí no seu diário espiritual. E elas nos vêm do próprio Natal do Senhor. Que ideias são essas? Quando o Filho de Deus se faz ser humano, ele nos dá a conhecer minimamente duas coisas, e será sobre elas que nós vamos procurar nos deter nessas próximas semanas até a Quaresma. A primeira coisa que ele nos dá a conhecer é Deus. Quem é Deus? É em Jesus, por exemplo, que nós descobrimos, reconhecemos que Deus é uma comunhão de pessoas, é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É em Jesus que reconhecemos que o rosto de Deus é o da misericórdia. Portanto, ele nos dá a conhecer Deus. É nele que nós reconhecemos que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando entra na nossa história, se faz ser humano, e é ele quem recebe o nome de Jesus. Portanto, este tempo comum será para nós uma ocasião de nós continuarmos com os olhos fixos em Jesus, colhendo dele o que ele está nos dando a conhecer, Deus. Temos a certeza que isto nos levará a conhecer mais o Senhor, a termos mais intimidade com Ele, porque esse conhecimento não é só racional, é afetivo, é existencial, é com a minha vida que eu o conheço. Mas dizia, existe uma segunda intenção neste tempo, e ela nos vem do próprio Jesus e do seu Natal, porque ao se fazer homem e ao se dar a conhecer, ele também dá a conhecer quem somos nós, seres humanos. Ao se fazer homem, Deus se revela e revela quem é o ser humano. E aqui está uma segunda atitude que convido você a ter nesta primeira fase do tempo comum. Ao mesmo tempo de ter os olhos fixos em Jesus, porque nós temos os olhos fixos nele, nós vamos descobrindo quem somos nós, a sua igreja. Quem é você, filho e filha de Deus? Convido, portanto, todos nós a fazermos este caminho nestas próximas semanas. Descobrir por Jesus, com Jesus e em Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, quem é Deus e quem somos nós. Vamos fazer um breve exercício, a partir disso que acabamos de dizer, sobre quem é Deus. O próprio Evangelho de hoje nos diz que aquele homem, Jesus, aquele que os discípulos observam, veem, conversando com eles, comendo com eles, convivendo com eles, aquele homem é o Filho de Deus. Diz João Batista, também eu não o conhecia,
Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Portanto, este é o cheio do Espírito Santo, o pleno do Espírito Santo, em grego, Cristo. Portanto, este Jesus, este homem, é o Cristo. Este Jesus é o Cristo. Eu vi, diz João, e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Portanto, esta é uma primeira informação que o próprio Jesus nos dá a conhecer. Ele é o Filho do Pai no Espírito Santo. Mas os textos também nos ensinam quem somos nós. Pegue comigo aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo a segunda leitura de hoje. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Pode parecer numa primeira leitura que é um texto sem nenhuma importância, porque na verdade ele é uma saudação. É o início da primeira carta e Paulo apóstolo saúda os cristãos que estão em Corinto. Mas agora, acompanhando aí na sua Bíblia, observe algumas expressões. Elas dizem muito sobre quem somos nós, porque Paulo apóstolo está se dirigindo aos cristãos. Ele diz, versículo 1: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Grife aí na sua Bíblia, assinale aí no seu aplicativo a palavra chamado a ser. Chamado. Versículo 2, depois que ele se apresenta, ele diz a quem ele se dirige: a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram, quem é a igreja de Deus? Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Grifem aí, assinalem aí no versículo 2, chamados. Meu querido e minha querida, a primeira coisa que o Senhor hoje está revelando a nós, sobre nós mesmos, é que todos nós somos chamados por Deus. Se quiser uma palavra mais bonita, que a gente ouve de vez em quando, mas a gente a entende de maneira equivocada. Todos nós somos vocacionados. Entendemos de uma maneira equivocada, porque há muita gente que diz que esse negócio de vocação é coisa de padre, é coisa de irmã. Não, o verbo em latim, vocare, significa chamado. Todos nós somos vocacionados por Deus, portanto, chamados por Ele. Não é o padre quem está dizendo, é o apóstolo. Vocês foram, igreja de Deus, chamados por Ele. Chamados aqui. Há tantas coisas. Me recordo, por exemplo, agora de Santa Teresinha do Menino Jesus. Num dos seus escritos ela diz assim: eu trago no meu coração muitas vocações. E é isto. Nós trazemos no nosso coração muitas vocações, muitos chamados de Deus. O primeiro deles, o chamado à vida. O segundo deles, o chamado à vida em Cristo Jesus, pelo batismo que nós recebemos. Por isso no versículo 2 o apóstolo diz: aos que foram santificados em Cristo Jesus. Um terceiro chamado que decorre do batismo, chamados a ser, continuando a leitura, chamados a ser santos. Meu querido, minha querida, deixa eu insistir nisso, porque é fundamental que eu, que você, nos percebamos chamados por Deus, continuamente chamados por Ele, porque se nós não nos percebemos, se nós não nos descobrimos assim, nós fechamos o nosso ouvido
a toda a convocação que Ele continuamente nos faz, que Ele todos os dias nos faz. É preciso que nós sempre, todos os dias nos perguntemos: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o seu chamado na minha vida? Porque aí está aquilo que todos nós buscamos e achamos dificuldade de encontrar. Aí está a nossa felicidade, a nossa realização, em atender aos chamados de Deus, a nossa vocação. Vamos repassar a matéria? Põe a mão no teu coração aí. Fecha teus olhos para você falar com mais sentimento, com mais convicção. Diga assim: eu sou chamado pelo Senhor. Tá certo que ninguém jantou ainda, mas pode ser mais forte. Diga: eu sou chamado pelo Senhor. Eu sou vocacionado de Deus. E veja, a primeira leitura nos traz uma informação também sobre quem somos nós e quem é o Senhor. Porque quem Ele é e quem somos nós anda muito junto. Anda muito junto, tanto é que quando eu olho para Ele, Ele é Deus e ser humano. Então anda muito junto. A primeira leitura nos diz assim, olha aí, pega aí a sua Bíblia. Disse o Senhor, versículo 6: não basta seres meu servo. De lambuja, ele já está dizendo outra coisa que somos: servos. Estamos a seu serviço. E reconduzir os remanescentes de Israel. Olha o chamado: eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Ora, eu te chamarei luz para que a minha salvação chegue até os confins da terra, significa dizer que ela chegará por meio de você, por meio de mim. E esse trecho é interessante porque ele nos fala, o profeta, de Jesus. Ele é a luz, luz da luz, e nos fala de quem somos nós, porque uma vez iluminados por Ele, nós iluminamos também. Somos como a lua. A lua não tem luz própria. Por que a lua ilumina? A gente não diz assim: nossa, a lua está iluminando. Por que ela ilumina? Porque ela é? O que a lua é do sol? Reflexo. Quem estuda lá na escola sabe que a luz do sol bate na lua e reflete na terra. Não é assim? A luz é Jesus. Mas nós também somos luz. Porque a luz dele, batida em nós, deve refletir. Refletir onde eu moro, refletir onde eu estudo, refletir onde eu trabalho. Veja, esta é a nossa vocação. Refletir a luz do Senhor. E para concluir, hoje o Senhor está nos ensinando quem Ele é e quem somos nós. Se você entendeu isto, então diga com o salmista: eis que eu venho, Senhor. Repete comigo: eis que eu venho, Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Põe a mão no teu coração aí, fecha teus olhos, sente o que você está dizendo. Repete esta oração: eis que vem o Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Pai querido, Pai amado, nós somos teu povo, luz das nações. Queremos nesta noite, Senhor, nos aproximar ainda mais de Ti, por Teu Filho Jesus, reconhecer nele, luz da luz, Deus entre nós, Deus de Deus, luz da luz. E queremos, neste mesmo movimento, ó Pai, reconhecer quem somos nós, luz,
luz por Cristo, com Cristo e em Cristo, a todas as pessoas com quem nós convivemos. Dá-nos a graça, ó Pai, de viver a nossa vocação. Dá-nos a graça, ó Pai, de descobrir nosso chamado, as muitas vocações que habitam em nós. E dá-nos a graça maior de dizer sim, de dar nosso sim, Senhor, de dizer: eis que venho com prazer fazer a Tua vontade. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho, e no poder do Espírito Santo. Amém.